Planejar a sucessão numa empresa familiar é um dos momentos mais críticos, né? É ali que a gente vê se um legado vai ser consolidado ou se vai se perder pelo caminho. Então, bora entender o que separa o sucesso do fracasso nesse processo que é, sim, muito delicado. Pois é, as empresas familiares são a espinha dorsal da nossa economia. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Por que tantas delas, cheias de história, de paixão, acabam tropeçando na hora de passar o bastão? A resposta, olha, quase sempre está naquele equilíbrio super delicado entre o coração e os negócios. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui a gente chega no centro da questão. Pensa só. De um lado estão a lealdade, a história, os laços de sangue, né? Do outro, a necessidade de tomar decisões racionais, de inovar, de competir num mercado que não perdoa. E esse conflito, ele não é um defeito, sabe? Ele é uma característica inerente a esses negócios. O segredo é saber como lidar com ele. É que assim, ó, a família funciona na base da emoção, da lealdade que não se questiona. Já o negócio precisa de cabeça fria, de decisões baseadas em mérito e de uma busca constante por inovação para não ser engolido pela concorrência. Quando essas duas lógicas batem de frente sem ter regras claras, pronto, as decisões travam e a empresa para no tempo. Ok, mas então como é que a gente constrói uma ponte entre esses dois mundos tão diferentes? A resposta tem nome e sobrenome: governança corporativa. E calma, isso não é só um monte de papel e burocracia, não. É sobre criar um sistema, regras do jogo que valem para todo mundo. Um manual que define quem faz o quê e como as decisões são tomadas. É isso que permite que a família continue sendo família e o negócio continue competitivo. E para a gente não ficar só na teoria, vamos mergulhar agora nas lições práticas da professora Luísa Janaína, um especialista que estuda justamente a dinâmica dessas empresas. O que ela traz é um verdadeiro guia para transformar esses conflitos em força. Olha só essa frase da professora Luísa Janaína. Empresas são, em sua totalidade, feitas de pessoas. Parece simples, né? Mas é de uma força tremenda. É aquele lembrete fundamental de que, no fim do dia, por trás de todos os números e estratégias, o que sustenta um negócio de verdade é a empatia e o respeito. E esse pilar do profissionalismo se traduz numa regra de ouro, que é a seguinte: dentro da empresa, o cargo tem que falar mais alto que o sobrenome. Simples assim. As regras, os processos, tudo tem que valer para todo mundo, da mesma forma. Isso cria uma cultura onde o que conta é a competência e não o parentesco. E isso, acredite, é vital para a saúde do negócio e para o astral da equipe inteira. Porque o grande objetivo aqui é criar um ambiente que seja e que pareça justo. Agora imagina só o que passa na cabeça de um funcionário super talentoso que não é da família quando ele percebe que as regras não valem para todo mundo. Proteger a empresa do famoso jeitinho ou do favoritismo não é só uma questão de justiça, é uma estratégia inteligente para manter os melhores profissionais com você. O problema é que quando esse profissionalismo falha, algumas armadilhas se tornam praticamente inevitáveis. E conhecer esses erros mais comuns é o primeiríssimo passo para a gente conseguir desviar deles. E aqui está o roteiro do desastre que a professora Janaína descreve como um verdadeiro efeito dominó. Tudo começa com a comunicação ruim, sabe? Fofoca, informação que não chega para todo mundo. Isso gera desconfiança. Daí, a gestão vira uma coisa mecânica, tratando as pessoas como se fossem robôs e não como gente. E o resultado final? Inércia. A empresa simplesmente para porque ninguém mais tem motivação para tirar o plano do papel. Mas, felizmente, para cada armadilha, existe um caminho para sair dela. Já que a gente viu a receita do fracasso, vamos virar o disco e olhar agora para a receita do sucesso. Quais são os ingredientes essenciais para construir um legado que dure de verdade? Bom, a receita do sucesso começa com um básico bem feito, uma base sólida. Todo mundo tem que saber para onde a empresa está indo, qual é a missão, quais são os valores. Com isso bem claro, fica mais fácil criar um ambiente de trabalho legal que atrai e segura gente boa. O próximo passo é óbvio, mas nem sempre feito. Preparar o futuro, treinando sucessores de verdade. E por último, ter firmeza. Porque na hora da crise que a gente vê a força de uma cultura e de um bom planejamento. Não tem a ver com sorte, tem a ver com um método. Tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas como é que esses princípios funcionam no mundo real, especialmente quando a coisa aperta? Vamos dar uma olhada num caso de sucesso que mostra exatamente isso. Pois é, na entrevista, a professora Janaína traz um exemplo bem interessante. A Universidade de Fortaleza, a Unifor. É um caso que mostra como uma instituição, que tem sim raízes familiares, conseguiu aplicar esses princípios de governança e profissionalismo numa escala gigantesca.
E a grande prova de fogo para a Unifor, como para muita gente, foi a pandemia. No meio de toda aquela incerteza, a instituição mostrou uma resiliência impressionante. Conseguiu manter a operação funcionando e, ao mesmo tempo, cuidar do bem-estar dos seus colaboradores. O compromisso com a equipe e o profissionalismo na gestão foram a âncora que permitiu que eles atravessassem a tempestade. Isso prova que governança não é só para tempo bom, é principalmente para tempo de crise. Ok, então, inspirados por tudo isso que a gente viu, como é que a gente transforma essa teoria toda em ação? Vamos resumir os principais aprendizados num guia prático, com 5 passos bem diretos para a sucessão. Então, anota aí. Esse é o mapa da Mena. Primeiro passo, separe. Defina limites claros entre o almoço de domingo e a reunião de segunda-feira. Segundo, comunique. Crie canais abertos, transparentes, para acabar com disse-me-disse. Terceiro, prepare. Invista na próxima geração com treinamento de verdade, rodízio de funções, mentoria. Quarto, valorize. Trate todo mundo com o mesmo respeito e as mesmas regras, porque talento não tem sobrenome. E, finalmente, o quinto passo, monitore. Acompanhe de perto para garantir que o plano não vire só um quadro bonito na parede. E no final das contas, a pergunta que fica não é só quem vai ser o próximo líder. É muito mais profunda. É sobre o que essa nova liderança vai representar. A sucessão, veja bem, é a caneta com a qual se escreve o próximo capítulo da história da empresa. A grande questão é como esse legado será lembrado. A resposta, invariavelmente, está nas decisões que são tomadas hoje.